Aqui a informação não para, vamos falar de saúde no quadro Esclarecendo a Sua Dúvida. Esclarecendo sua dúvida. E a nossa convidada de hoje é a nutricionista Tamires Durval, explicando como se livrar das dietas malucas para alcançar o emagrecimento. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Olá, Vassan, muito obrigada. É uma alegria estar com vocês. Dietas malucas, isso é o que as pessoas têm mais feito ultimamente, né? Vai desde passar muitas horas sem comer, até os shakes milagrosos e os chás, né? Os produtos que eles chamam de seca-barriga, e as pessoas vivem nesta luta, e com aquela... A gente vê muita propaganda assim, perca 20 quilos em 30 dias. Imagine a pessoa passou a vida toda para chegar ao peso que chegou e perder tão rapidamente assim. Tem coisa errada, né, doutora? Exatamente. As pessoas têm procurado um milagre, né? Mas isso aí, infelizmente, não existe. Uhum. É um pouquinho árduo, né? Como você citou, a gente demora um pouco, né? Anos e anos para ganhar aquele peso e do dia para a noite quer perder. Então, Tem que ser um a gente tem que trabalho respeitar. duro, não é verdade? Doutora, e quais são os erros mais comuns para quem quer emagrecer? Muito bem. Então, um erro bem comum é as pessoas ficarem sem se alimentar. Então, acha que privando, né, totalmente a alimentação vai conseguir perder peso. Isso aí realmente não é verdade. Então, o que é que acontece? Quando o corpo vê que está entrando pouca comida, então ele vai se privar, ele vai reter aquela energia. E aí fica um pouco mais difícil de haver a perda do peso. Outra, né, como a gente citou, que a gente colocou aí no tema, realmente são as dietas malucas, então a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta da água com limão, enfim, são muitas as dietas, né, que as pessoas procuram, que vem na internet e acha que funciona, na realidade não tem procedência, né? Sim, sim. Outra coisa também que é bem comum é a dieta de outra pessoa, então a dieta do amigo, de algum parente, acha que funciona, mas na realidade, né, quando a gente busca um nutricionista, a gente procura um profissional, ele vai trabalhar unicamente com a necessidade daquela pessoa. Então, muitas vezes, a dieta que eu faço, por exemplo, para minha mãe, não vai funcionar para minha irmã, porque são pessoas totalmente diferentes, com rotinas diferentes, gostos alimentares diferenciados. Então, não dá para a gente fazer essa junção, né? Achar que toda dieta vai caber na vida de todo mundo, Uhum. certo? Pois não, pode continuar, doutora. Muito bem. Outra coisa é adiar a decisão, né? Então, você demora muito ali adiando a decisão, então fica demorando para buscar, às vezes, ajuda, para realmente ter uma iniciativa. Uhum. Tem gente que tem a falta de constância, então, começa com uma semana, não tive resultado e já desiste. Uhum. Então, a gente tem que ter uma constância, né, ali para poder ter o resultado e criar uma rotina, uma organização para as coisas irem dando certo. Por exemplo, hoje é segunda-feira, né? Geralmente as pessoas dizem, na segunda eu começo. Quem quer começar, começa na segunda, na terça, na quarta, não importa o dia, não é verdade, doutora? Não tem dia, né, para começar. A gente, quando quer mudar, muda imediatamente. Agora vamos lá. Falar do que as pessoas erram, os erros mais comuns, né? A gente vai agora para as estratégias que podem dar certo ao serem utilizadas para o emagrecimento. Isso mesmo. Então, o que que acontece quando a pessoa ela quer emagrecer? O que é que o nutricionista ele faz? A gente faz o déficit calórico, ou seja, a gente reduz a quantidade de calorias que a pessoa, né, a gente precisa, a gente tem um gasto energético ali específico, e a gente reduz essa quantidade de calorias, ou seja, para a pessoa gastar mais do que aquilo que ela está consumindo, certo? Então, o nutricionista, ele vai, né, tem essa estratégia que é a principal, e às vezes tem um coadjuvantes, né, passa um linfitoterápico, passa alguma coisa que vai auxiliar. Uhum. Mas o principal, realmente, é de calórico. Sim, sim. E outra, E o outro? e outra coisa é realmente controlar as emoções, porque isso tem atrapalhado muito as pessoas andam muito ansiosas, muito estressadas, e tudo isso envolve, né, essa questão de descontar na comida. Então, eu estou muito ansioso, tem gente que desconta tudo ali na comida,
isso realmente precisa ser tratado, né? A gente precisa procurar outros meios para a gente colocar, depositar ali, né? Gastar essa ansiedade, gastar esse estresse com exercício, de repente assistindo alguma coisa. Então, atividades que você gosta de realizar e não unicamente a alimentação. Doutora Tamires, nem sempre o peso define a condição física. Por que que isso acontece? Isso mesmo. Então, o que é que a gente observa? Aquelas pessoas normalmente são os homens, né? Que malham bastante, ficam ali com aquela hipertrofia, cheios de músculo. Quando ele sobe na balança, se a gente for fazer o IMC, né, que é o índice de massa corporal, é a relação entre o peso da pessoa e a altura. Então, se ele for subir numa balança, provavelmente vai dar que ele está obeso. Por quê? Esse parâmetro ele vai avaliar unicamente só um fator. Mas, quando a gente olha esteticamente, a gente vê que aquela pessoa ela não tem gordura, ela tem músculo. Então, nem sempre essa do IMC, nem sempre o peso vai definir. Por isso que é importante procurar um profissional, porque aí você vai fazer, né? Sim, sim. Quanto de percentual de gordura você tem no seu corpo e quanto de músculo. Agora, falando dessas estratégias, doutora, para perder, a gente tem muitas pessoas que entendem tudo isso, sabem que tem que ser feito, mas definitivamente não consegue, né? Até tem aquela vontade de querer fazer e acaba se frustrando já nos primeiros dias. Aí eu peço à senhora aqui 4 dicas para um emagrecimento saudável e que estimule essas pessoas a dar continuidade. Isso mesmo. Então, a primeira dica que eu dou é você realmente buscar ter uma alimentação variada, né? Com alimentos que são saudáveis. Então, o alimento ali, o que a gente muitas vezes ignora, né? Que são as frutas, que são as verduras, as raízes. São esses alimentos que devem estar presentes na alimentação e, claro, de uma maneira variada. Porque se a gente come todo dia a mesma coisa, vai faltar determinado nutriente, determinada vitamina no nosso organismo. Então, a gente ter essa variedade, né, na alimentação e evitar os industrializados, porque isso aí é o que tem prejudicado, né, grande parte da nossa população. Então, o segundo é realmente o exercício físico. As pessoas muitas vezes têm a preguiça, né, de estar fazendo exercício, mas é por meio também do exercício que a gente consegue aí ter um gasto maior, né, gastar mais do que o que a gente consome. Sem contar realmente na questão da saúde, né, dormir melhor, o exercício envolve diversos fatores. A terceira dica que eu deixo é você beber água. Então, o nosso corpo ele é formado, né, 70% aí por água. E as pessoas têm deixado de lado o consumo da água e isso interfere. Por quê? Quanto menos a gente bebe água, mais o nosso metabolismo vai ficar devagar. Então, quando a gente consegue aí ter uma quantidade de água correta, né, isso aí com certeza vai ajudar bastante o nosso organismo. E a última é o repouso, né, realmente descansar, dormir nos horários corretos. Porque o nosso corpo, ele produz os seus hormônios, né, e é à noite. E muitos hormônios que vão ajudar, né, no emagrecimento, bem como também na reorganização, né, de tudo aquilo que a gente perdeu e desorganizou ao longo do dia, a gente vai ter aí no repouso. Então, pelo menos essas 4 que todo mundo consegue fazer facilmente, né, não tem nada muito complicado, mas que se você colocando dentro da sua rotina, tendo uma constância, com certeza vai conseguir aí ter melhores resultados. Qual o tempo ideal para uma boa noite de sono, doutora? A iluminação interfere? Dormir com a lâmpada acesa, apagada, faz alguma diferença? Interfere sim. O ideal para o adulto é 8 horas, né? E para as crianças, 10 horas de sono. Então, mínimo, claro, algumas pessoas vão se sentir bem com 7 horas, outras vão precisar de um pouquinho mais, mas a média, o indicado realmente seria 8 horas, né? Dentro desse processo, antes de você ir dormir, evitar, né, o uso do celular, do notebook, para a gente ter uma higiene do sono, né, que a gente chama. Então, você já preparando o seu corpo para esse descanso, né, para ele meio que se desligando aos pouquinhos ali. Doutora Tamires, nós queremos agradecer a sua participação e quem quiser ter mais informações, acompanhar as dicas que a senhora posta e até mesmo fazer uma consulta, qual é o seu endereço nas redes sociais para o pessoal ir lá e começar a seguir e tirar outras dúvidas?
Muito bem, eu quem agradeço, né? A minha rede social é @Tamires Durval Uhum. e postando, né, algumas informações, algumas orientações, fazendo também consultas online, então para as pessoas que estão mais distantes, né, que não são aqui de Caruaru, Sim, sim. podemos estar realizando aí essas consultas, tá bem? Oh, muito bem. Tamires Durval lá no Instagram, tá bom? Qual é o telefone? Ah, 99503 9503 4322. 4322, não é isso? Isso mesmo. Ok, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia. Até lá, tá bom? Agradeço. Tchau, tchau. Pronto, o programa Pernambuco no ar.